Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, esteja agora conosco quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz assim: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o mundo de hoje vive em torno de novidades. É um programa de TV novo, um aparelho de celular novo, um novo shopping center, um novo carro, um novo show para ver. Também nas igrejas, muitos cristãos andam à procura sempre do que é novo, de novidades. Muitas igrejas tentam atrair as pessoas com as novidades. Um pregador novo, um milagre novo, uma cor nova e diferente da igreja, uma nova banda, nova revelação de Deus. Muitos cristãos procuram determinados pregadores porque pensam eles, a palavra de um pregador tem mais poder do que a dos outros. Muitos querem e buscam somente a novidade e não se firmam em lugar nenhum. O apóstolo Paulo fala totalmente o contrário de toda essa onda de novidades no texto de hoje, quando diz: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, eu não usei muitas palavras nem grande sabedoria. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Lembrei do que o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31 diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Tudo o que precisamos saber de Deus para sermos felizes e salvos já está na palavra de Deus, a Bíblia. Não precisamos de novas revelações ou de novidades. Todos os cristãos devem conhecer bem a palavra de Deus, crer nela, viver de acordo com o que ela fala e testemunhar a sua fé para as pessoas. O centro de toda a palavra de Deus está em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que precisamos repetidamente anunciar para o mundo todo, e é isso que precisamos ouvir todos os dias. Deus nos ama, Jesus nos salva e o Espírito Santo nos dá e preserva a fé, a esperança e o amor em nossos corações. Deus nos deixou a Bíblia, a palavra de Deus, que foi conservada pelos séculos, para que nós conhecêssemos o seu amor em Cristo, crescêssemos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e tivéssemos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna por causa do sacrifício de Cristo na cruz para
levar sobre si mesmo todo o peso da ira, da culpa e da condenação eterna que cada ser humano deveria receber no inferno por causa dos seus próprios pecados. A Bíblia toda aponta para a cruz de Cristo, como diz Paulo no texto de hoje, porque quando estive com vocês resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Ou como Paulo disse em 1 Coríntios 1, 23 e 24, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nada de ostentação, nada de novidade, nada de argumentação humana e filosófica. A única coisa que Paulo poderia falar para os cristãos de Corinto e para nós é que os nossos pecados nos afastavam de Deus e eles foram pagos por Cristo na cruz. E todos os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador recebem de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Estimado irmão e irmã, a mensagem da palavra de Deus continua a mesma, só que ela continua sendo tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos e estarmos com Cristo no céu após a morte. Não precisamos inventar nada de novo. Precisamos, isto sim, anunciar clara e puramente a palavra de Deus, para que todos ouçam em alto e bom som falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Paulo diz aos cristãos de Corinto assim: quando visitei vocês eu estava fraco e tremia de medo. Desde que Paulo foi alcançado pela graça de Deus e creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele decidiu viver a vida toda para servir a Cristo e proclamar a boa notícia da salvação pela fé em Cristo para todas as pessoas que pudessem. Na sua missão de anunciar Cristo para todos, Paulo enfrentou muita oposição. Ele enfrentou perseguição, sofrimento e rejeição. Mas ele diz que continua falando de Cristo com fraqueza, porque o poder para falar e converter as pessoas não era de Paulo, mas sim de Deus. E também com temor a Deus, porque salvar pessoas falando da palavra de Deus para elas é uma responsabilidade muito grande e precisamos, pela ação do Espírito Santo em nós, para podermos crer, viver e falar de Cristo. Por isso a importância de meditarmos diariamente na palavra de Deus, para conhecê-la mais. Orarmos constantemente pedindo sabedoria a Deus e participarmos da igreja. Assim nossa fé continua acesa e vibrante para vivermos como cristãos e testemunharmos a nossa fé para as outras pessoas. Eu, você, estimado irmão e irmã, como o apóstolo Paulo, precisamos querer desta vida somente uma coisa. Como diz Paulo em Filipenses 3, 10 e 11. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Temos também o desejo de compartilhar com as outras pessoas o amor de Deus em Cristo, como Paulo tinha. Para isso é necessário somente uma coisa também: abrir a boca e falar que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por todos os seres humanos na cruz e tudo o que Ele faz diariamente em nossas vidas. O resto, o Espírito Santo faz no coração da pessoa que ouve. A mensagem da palavra de Deus é antiga, mas é tão importante para todos os seres humanos do século 21 que estamos vivendo, porque o ser humano está perdido hoje. Ele está deprimido e está desesperado, com uma coisa em seu coração que se chama vazio existencial, que nada mais é do que a falta de Jesus Cristo na vida e no coração do ser humano. Não precisamos de novas verdades, novas revelações,
Não precisamos de novidades para atrair as pessoas. Precisamos apenas conhecer a palavra de Deus e proclamá-la para todos os povos, como Deus mesmo quer que façamos. E nós cristãos, que já temos Jesus conosco e sabemos a salvação, podemos e devemos, com humildade e coragem, anunciar que todos podem ter o perdão dos pecados, a vida e a salvação em Cristo pela fé. 2 Timóteo 3,16, sempre será a mensagem que nós e o mundo precisamos ouvir. Diz assim: toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo e a serva de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra chegou a nós e nós conhecemos Jesus, cremos nele e temos a certeza da salvação eterna. Que nós possamos ter sede da Tua palavra, que possamos orar constantemente a Ti, agradecendo e pedindo o que precisamos, que possamos juntos na igreja Te adorar e servir, e que possamos levar essa Tua palavra que salva para tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.